A inundação devastadora que atingiu Kerala, na Índia, no ano passado, quase deixou todo o estado debaixo d'água. Mas uma vez que o dilúvio finalmente recuou, os moradores da cidade costeira de Ponani ficaram realmente surpresos quando viram uma faixa estreita de areia que emergiu da água ao longo da praia e literalmente dividiu o mar em dois. Essa faixa de areia está atraindo um grande número de visitantes, que apesar do perigo, quer percorrer os seus 500 metros de comprimento antes de a faixa ser arrastada pela maré alta. Esse fenômeno natural ainda permanece inexplicado, porém alguns acreditam que a areia arrastada de um rio próximo formou o trecho. Mas o estado de Kerala também é famoso por outro mistério. Kodinhi, uma aldeia remota do distrito de Malappuram, em Kerala, continua a confundir cientistas por causa da quantidade de gêmeos que nascem lá. Estima-se que existam mais de 450 pares de gêmeos em uma aldeia onde vivem apenas 2.000 famílias. Embora a média nacional de nascimentos de gêmeos não seja superior a 9 em cada 1.000, o número chega a 45 para cada 1.000 em Kodinhi. Em 2016, uma equipe de pesquisadores de diferentes instituições chegou à aldeia para pesquisar esse fenômeno bizarro. Eles coletaram amostras de saliva e cabelos dos gêmeos para estudar seu DNA, mas não encontraram nenhuma resposta conclusiva. De acordo com alguns fãs de Harry Potter, poderia haver vários conjuntos de gêmeos ruivos chamados Weasley, mas eu não contaria com isso. Falando de aldeias misteriosas, essa verdadeira caverna adormecida é a remota cidade de Kalatchi, no Cazaquistão. Em 2013, os moradores locais não conseguiam parar de adormecer enquanto faziam atividades diárias. Bem, eu também cochilo quando estou andando de ônibus ou apenas fazendo um piquenique tranquilo no parque. Mas essas pessoas tinham períodos de sono que podiam durar dias seguidos e ocorriam enquanto eles andavam. Mais e mais moradores foram vítimas desse estranho mal-estar sonolento ao longo do tempo. A saúde das pessoas, a qualidade do ar da cidade, a comida e a água que os moradores locais consumiam foram analisados em uma investigação maciça. Ainda assim, nada estava fora do comum. Finalmente, 2 anos depois, em 2015, o grande mistério foi resolvido. As autoridades afirmaram que altas concentrações de monóxido de carbono e hidrocarbonetos provenientes de antigas minas de urânio causaram a queda dos níveis de oxigênio na cidade. E então, a cidade começou um programa de recolocação. E estou feliz que eles descobriram e colocaram as pessoas em segurança. Na metade da década de 1980, um mergulhador descobriu o monumento Yonaguni, na costa do Japão. Os cientistas afirmam que essa coleção de estruturas tem milhares de anos, mas eles ainda não conseguiram decidir se é algo natural ou feito pelo homem. Caso seja provado que é uma cidade antiga, o novo mistério é: que civilização desaparecida a construiu e como foi parar no fundo do mar? O Grenada Underwater Sculpture Park, inaugurado em 2006, é mais do que apenas uma estátua estranha. É como uma cidade inteira com esculturas de humanos em tamanho real. As 26 crianças de mãos dadas em círculo e o correspondente desaparecido são as mais famosas. Tudo isso deve ajudar a proteger os recifes, mas o significado de cada estátua é uma discussão em aberto. A Georgia Guidestones é uma coleção de pedras gigantes em forma de estrela. Ela fornece instruções para o pós-apocalipse em 8 idiomas, incluindo hindi, chinês e suahili. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e feito para durar séculos. Ninguém sabe por quem ou por que foi construído. Um monumento ao alienígena Alyosha é a atração turística número 1 na zona anômala de Molebica, na Rússia. Em 1983, um geólogo viu um objeto luminoso sobre a floresta e depois encontrou alguns pontos perfeitamente redondos na neve. A escultura do extraterrestre tem a altura da média de um homem adulto e foi colocada lá em 2011. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que elas foram construídas. Alguns cientistas pensam que a população local acreditava que tornariam o solo mais fértil. A análise do solo provou que as cabeças fizeram um trabalho bem feito. Lá é o melhor local para a agricultura da ilha. Em 1812, por uma razão desconhecida, um fazendeiro inglês pagou um pintor local para remover toneladas de terra na encosta de uma colina e preencheu a forma com cal. O pintor fugiu com o dinheiro. Então, o fazendeiro teve que pagar pela segunda vez para que o cavalo branco de Elton Burns fosse terminado.
Cerca de 11 mil anos atrás, onde hoje se localiza a Turquia, não havia cidades nem ferramentas de metal. E alguns artesãos, incrivelmente qualificados, concluíram o Göbekli Tepe. Não se sabe ainda como conseguiram esculpir e levantar blocos de pedra calcária 3 vezes mais pesadas que um Tiranossauro Rex, e nem o que a obra simboliza. Carhenge é o marco mais estranho de Nebraska. Seu autor estudou a verdadeira Stonehenge e criou sua versão própria a partir de carros antigos, como uma homenagem ao pai. Alguns carros permanecem como monólitos, outros são conectados em arcos. Quando perguntado por que ele fez tudo isso, o criador da construção disse: "Por que não?" Outra criação parecida com Stonehenge foi encontrada no fundo do Lago Michigan em 2007. Há um grupo de rochas em um círculo e esculturas de um mastodonte. Este animal deixou de existir há mais de 10 mil anos, portanto, a escultura deve ser mais antiga que isso. Sua localização é mantida em segredo do público. Boa sorte para encontrá-lo. Os desertos da Namíbia são cheios de elefantes, cobras, antílopes e... centenas de círculos perfeitamente organizados? Peraí, o quê? Esse deserto brutalmente quente abriga uma vasta gama de vida selvagem, mas o que chama a atenção mesmo são os campos de grama com buracos perfeitamente espaçados neles. Esses círculos são praticamente perfeitos e têm de 3 a 20 metros de diâmetro cada. Muitos cientistas criaram teorias para explicar por que esses círculos, e não outras formas aleatórias, surgiram. Em 2013, o cientista ambiental Norbert Juergens criou a hipótese de que os cupins eram responsáveis pelos círculos. Mas, como todas as hipóteses que vieram antes da dele, mais tarde ela foi refutada. Isso pode até parecer ter sido tirado de alguma cena do filme de suspense e sinais de M. Night Shyamalan, mas é de verdade, embora ninguém consiga descobrir por quê. As tempestades de raios são super legais, né? Elas iluminam o céu e a gente sente uma energia especial e animadora no ar. Mas elas sempre acabam e a gente segue a vida. Agora, no oeste da Venezuela, no rio Catatumbo, existe uma que parece ser movida a baterias autocarregáveis. Ela simplesmente não acaba. Assim que o relógio bate 7 da noite, a tempestade de relâmpagos começa e dura por 10 longas horas. Isso acontece em praticamente todas as noites. Para completar a estranheza desse fenômeno, em uma noite de 2010, essa tempestade parou repentinamente no meio da noite e não voltou durante 6 semanas. Existem diversas teorias que tentam explicar esse estranho evento. Mais recentemente, os cientistas começaram a achar que a culpa é das montanhas que rodeiam o local e que contêm os ventos quentes vindos do Mar do Caribe. O vento, composto por ar quente e frio que cai das montanhas dos Andes, é forçado para cima e se manifesta em forma de nuvens de tempestade. É a tempestade perfeita. Em 2018, a Europa Oriental testemunhou um evento muito bonito e, ao mesmo tempo, assustador. Aqueles que foram esquiar na Bulgária, Romênia, Rússia ou Ucrânia no final de março desceram pelas encostas cor de tangerina e sob o céu vermelho. Intrigadas e empolgadas, as pessoas descreveram essa experiência como andar em Marte ou esquiar em dunas de areia. No entanto, por mais misterioso que esse fenômeno pareça, ele tem uma explicação decepcionantemente simples. O responsável pela paisagem extraterrestre foi uma poderosa tempestade de areia que havia chegado do deserto do Saara. Essa tempestade trouxera poeira, areia e partículas de pólen que coloriam a neve de laranja. Curiosamente, não é um fenômeno natural que acontece só uma vez. Meteorologistas dizem que neve laranja cobre as terras da Europa Oriental pelo menos uma vez a cada 5 anos. Por exemplo, em 2007, 3 regiões do sul da Sibéria e da Rússia foram cobertas com neve alaranjada oleosa. Eu acho que a regra habitual se aplica aqui também. Você não deve comer neve amarela, cor de laranja ou de qualquer cor que seja. Tô só dizendo. Uma das causas mais comuns dos incêndios florestais é o relâmpago de tempestades. Mas você já ouviu falar de um incêndio que desencadeou uma tempestade? Bem, agora você sabe. Aconteceu em 11 de maio de 2018, não muito longe de Amarillo, no Texas, quando o superpoderoso fogo Majard não apenas criou uma enorme nuvem densa alta no ar, mas seu calor também causou uma violenta tempestade, que mais tarde despejou toneladas de pedras de granizo de 2,5 cm em um raio de 96 km de distância no condado de Wheeler, Texas.
No início de maio de 2018, a Nova Inglaterra observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado de rastro super longo. O assustador fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire, e seguiu em direção da cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para atingir 58 quilômetros, se tornando o terceiro na lista dos tornados mais longos da Nova Inglaterra. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, o clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o oceano estava tão congelado que as pessoas caminhavam sobre as ondas. Isso sim, claro, é algo que você não vê todos os dias. Nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2018, as pessoas da parte nordeste dos Estados Unidos experimentaram um dos eventos meteorológicos mais extraordinários dos últimos tempos, que foi uma onda de calor. Sim, em fevereiro, quando lá é inverno. Na verdade, foi a onda de calor mais impressionante do inverno desde que os registros oficiais do tempo começaram em 1800. Por exemplo, em Fryeburg, no Maine, as pessoas começaram a tirar os casacos depois que a temperatura subiu para desconcertantes 21 graus Celsius. Em 2010, foram descobertos peixes fossilizados a 400 quilômetros a oeste do rio Nilo, onde o deserto do Saara era mais árido do que nunca. Essa descoberta levou os cientistas a acreditar que poderia haver mar onde fica o Saara agora. Então, fizeram um levantamento geológico da área. Isso gerou resultados inesperados. Eles encontraram evidências de algo enorme debaixo das areias, e não se tratava de nenhum mar. Por vários meses, a pesquisa continuou com equipamentos de GPS em terra, e mais tarde, quando todos os dados do solo foram coletados, os pesquisadores observaram a área a partir de um satélite. A vista era espantosa. Havia uma enorme bacia embaixo do deserto, com outra menor por perto. Ao longo das margens dessas bacias, vestígios de antigas habitações humanas foram encontrados anteriormente. E agora, os cientistas finalmente tinham a resposta exata do motivo pelo qual elas tinham escolhido esses locais para morar. Havia um lago de proporções impressionantes, mais de 110 mil quilômetros quadrados de água doce no total, cerca da metade do tamanho do lago Michigan. Investigações posteriores mostraram que o lago havia se formado como resultado das inundações do rio Nilo, cerca de 250 mil anos atrás. A água entrou na depressão da terra até encher completamente. A razão para isso pode ter sido a chuva. Na época, o clima na África era muito mais para tropical e chuvas volumosas eram bastante comuns. O gigante lago fez a área se desenvolver e animais e humanos da antiguidade viviam e prosperavam ao longo de suas margens. Também conhecido como o Triângulo do Diabo, o Vórtice das Bermudas tem sido lugar de acontecimentos inexplicáveis por séculos. Tenho certeza de que você já ouviu falar dos incidentes do século XIX com os navios Rosalie e Ellen Austin. O primeiro foi encontrado totalmente vazio, mas sem danos. O outro encontrou um navio abandonado. Enviou sua equipe para checar e os tripulantes acabaram desaparecendo. A lista de embarcações e aeronaves que sumiram aqui é longa e continua crescendo. Então, o que acontece neste corpo de água que liga Miami, San Juan e as Ilhas Bermudas? Além das teorias paranormais de buracos de minhoca para outras dimensões e portões para o submundo, este local é realmente nebuloso devido ao gás metano, que às vezes torna impossível para os viajantes enxergarem, tornando a navegação um pouco complicada também. Embora não ter nenhum vestígio dos desaparecidos, ainda seja uma questão não respondida. Esses megálitos eram um cemitério feito pelo Império Qing, uma das civilizações mais antigas do planeta. Os megálitos são uma anomalia arquitetônica, mostrando o quão avançada essa civilização era, já que existiu em uma época na qual não havia tecnologia para ajudar a construir construções estáveis. Bom, você sabe, com antigos cemitérios, as coisas começam a ficar estranhas. Até hoje, quem sobrevoa essa parte do deserto do Saara geralmente não retorna. Além disso, as bússolas giram como loucas e os aparelhos eletrônicos começam a fazer coisas estranhas. Testemunhas relataram que esta região está coberta por uma aura pesada e escura e que você pode sentir isso instantaneamente quando entra nela.
Este sítio arqueológico no Paquistão remonta à civilização do Vale do Indo, em 2500 a.C. Como na Argélia, esta sociedade era, por algum motivo, surpreendentemente avançada quando se tratava de construção e planejamento urbano. O estranho é que ninguém sabe o que trouxe um fim para esta civilização. Restos foram encontrados e parece que quase como se todos tivessem morrido de uma só vez. As teorias são de que poderia ter sido algum desastre natural, uma invasão armada de um império vizinho, ou mesmo a raiva violenta de divindades. Infelizmente, não sabemos ao certo. Indo mais para o leste ao longo dessa mesma linha norte, chegamos ao Japão, onde está localizado o Triângulo do Dragão, também chamado de Mar do Diabo. A coisa mais surpreendente sobre este vórtice perverso é que há uma cidade submersa apelidada de Atlântida do Japão. E, novamente, percebemos essa anomalia de civilizações antigas criando uma arquitetura incrivelmente precisa. No fundo do mar, você encontrará toneladas de monólitos de pedra cortados com ângulos perfeitos de 90 graus. Mas não coloque sua roupa de mergulho ainda. Devido ao fato de que todos os tipos de aviões e navios desaparecerem no Triângulo das Bermudas do Pacífico, as autoridades japonesas consideraram perigoso demais chegar perto dele. Se você for à Birmânia, atualmente também conhecida como Myanmar, não deixe de visitar este local famoso. Uma pedra coberta de folhas de ouro que fica na beira de um penhasco com um pequeno pagode construído sobre ela. O que é impressionante sobre a rocha é que ela se apoia levemente no penhasco. De fato, parece que a pedra cairá a qualquer momento, mas está assim há séculos. Além disso, o pagode construído sobre ela também não é uma adição recente. Então, é uma visão bastante incomum. A rocha parece estar dizendo: gravidade? Eu não me importo com esse tipo de coisa. A lenda diz que o que mantém a pedra no lugar é uma única mecha de cabelo de Buda. Eu não sei no que você acredita, mas pode conferir a rocha e ver que nada a prende ao penhasco. E, no entanto, não se moveu por 2.500 anos. Algo deve estar trabalhando aqui, né? Se alguma vez alguma coisa disse "eu desafio a gravidade" em voz alta, foi a Pedra de Damasco. A imensa rocha de 270 toneladas fica precariamente à beira de um penhasco e balança um pouco de um lado para o outro ao vento. As pessoas a testavam colocando garrafas de vidro sob uma das bordas. Elas estouravam com o movimento da rocha. Infelizmente hoje, você não consegue ver essa maravilha da natureza exatamente como era há um século. Em 1912, a rocha de repente caiu do poleiro que ocupou por centenas de anos. As pessoas de Tandil, uma cidade vizinha, ficaram tão tristes com este evento que 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Bem, não exatamente colocá-la de volta no lugar. Elas fizeram uma réplica de plástico da rocha e a colocaram no mesmo local, e até mesmo na mesma posição. Então, mesmo hoje, vindo por Tandil, você pode ver a famosa pedra se equilibrando. Na verdade, ela agora é um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas, mas é instantaneamente reconhecível, no entanto. Você se lembra deste lugar no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau? Se não, você deveria assistir, mas não agora. Este lugar não faz com que você sinta que está presenciando alguma magia e não engana a gravidade bem diante de seus olhos. Até parece chato em comparação com o resto dos lugares dessa lista, não é? Mas a verdadeira característica alucinante da Torre do Diabo é que os cientistas não conseguem explicar como ela surgiu. Veja bem, ela é uma formação rochosa de 275 metros, com paredes tão íngremes que são basicamente verticais. Mas isso não é o principal. Este pedaço de pedra surgiu em meio a planícies ondulantes do Wyoming, com nada como ele por quilômetros e quilômetros ao redor. Então, como é que uma paisagem tão plana poderia de repente ter dado à luz algo tão alto? Teorias abundam, mas ninguém tem a resposta ainda. A minha teoria? Talvez seja o gigante umbigo saltado da Terra. Tá, então crie você uma teoria melhor. A Casa do Mistério em Gold Hill, Oregon, surpreende seus visitantes com efeitos que desafiam a gravidade. Você não pode ficar em pé, fica sempre inclinado para o lado e precisa se segurar em algo para manter o equilíbrio. Bolas rolam para cima e há também uma vassoura que fica perfeitamente parada onde quer que você a coloque, ao contrário de praticamente todo o resto do barraco. As tribos nativas americanas locais chamavam esse lugar de Terreno Proibido.
antes mesmo de a casa ser construída ali, e evitavam se aproximar do local. Os proprietários do barraco, no entanto, decidiram transformá-lo em uma atração. E conseguiram! Eles criaram uma atmosfera de mistério em todo lugar. E espalharam a notícia sobre isso em jornais, e depois na internet, e voilá! Uma anomalia perfeita. Na verdade, não é mais do que uma curiosidade, uma ilusão de ótica feita pelo homem, que engana seus olhos e sentidos. Tá legal, tanto faz. Ok, falamos sobre algumas coisas bastante ambíguas, mas agora é hora de coisas verdadeiras. A anomalia da Baía de Hudson. Este é provavelmente o único lugar no mundo onde a gravidade é realmente menor do que em qualquer outro lugar do planeta. Até os céticos não conseguem duvidar, porque a diferença foi medida com equipamentos de precisão. Então, isso significa que a gravidade aqui é tão baixa quanto, por exemplo, na Lua? Infelizmente, ou é por sorte? Ainda não tenho certeza. A diferença é minúscula. O valor exato é de 0,005%, ou 1/200%. Você não poderá sentir, mesmo que dê o seu melhor, mas ainda assim estará lá. Os cientistas dizem que essa anomalia existe por causa do manto de gelo que cobriu a área há cerca de 10 mil anos. Ele comprimiu tanto as rochas que elas ainda não conseguiram se recuperar completamente, mudando o campo gravitacional na Baía de Hudson. No futuro, no entanto, a gravidade voltará ao normal nessa área também. Nada de moonwalk por aqui então.